por que que a gente falou sobre a prece agora no início, dando uma ênfase muito grande? A prece é tão importante que, estudando o livro Nosso Lar, no capítulo 3, Oração Coletiva, a gente vai chegar à conclusão que foi a prece que fez com que André Luiz, que estava ainda no umbral, fosse acolhido para o hospital no mundo espiritual. Percebam que ele não passou nem pelas câmaras de retificação. Porque retificar quer dizer reconduzir, reconstruir, reorganizar. É um momento onde a gente vai se aprimorar para o pensamento, para a vida espiritual. E a prece faz uma ponte aonde deu a ele a concepção do todo, de algo criador, de uma força natural que havia gerado todas as formas, toda a justiça, e que nós estamos dentro dessa justiça. Então, naquela prece que ele mesmo diz que não sabe quanto tempo levou, ele se entregou tanto que conseguiu conectar aos ministros do auxílio de Nosso Lar. Então, a nossa prece, ela deve ser algo formulado com sentimento, com coração, algo que parta mesmo, né, das ânsias do espírito, para que encontre a paz, a tranquilidade, o reequilíbrio, a força, o discernimento, a inspiração, a instrução para a vida. Para que a gente não fique iludido com todas as propostas que não elevam. Falávamos agora há pouco, antes, né, de iniciarmos a oração, sobre a questão dos fenômenos naturais mediúnicos, que é onde terminou o capítulo na semana passada. Nós estamos estudando a família, né, do nosso companheiro Júlio, que é um senhor de idade avançada, doente, acamado, que tem 4 filhos de trato muito difícil, né, que é Márcio, Guilherme, Benício e Américo. O Américo é que está sendo estudado e, em contrapartida, há uma citação dos outros irmãos. E Laura, que é a filha, que já era um espírito próximo a ele de encarnações passadas, que veio para ajudar os pais na educação desses irmãos com grande dificuldade de comportamento. 2 estavam se perdendo na mocidade, um na embriaguez, e ainda tem o caso de Américo, que está sendo estudado mais a fundo, preso à histeria, né, que é uma doença neurológica. E aí a gente vê um quadro difícil. Naquele momento, Américo, que chega da casa espírita, ainda conturbado, né, é conduzido ao leito pela mãe, que é uma heroína, ao abraçar junto com o companheiro um compromisso de trazer 4 espíritos em situação complicada a serem dirimidas, devido a um passado recente, a um passado aí de grandes dificuldades. Eu me lembro que a Ângela levantou até uma questão interessante que a gente procurou ver muito durante a semana, sobre o planejamento familiar de lares como esse. Com certeza, nem Júlio, que é o genitor, nem os filhos programaram, mas aqueles que estão mais elevados participam da programação. No caso da esposa, que vem com espírito de renúncia, ou de Laura, né, a filha mais nova, que é o anjo da guarda da família. Então, ajudam justamente para que possam atrair essas entidades, e essas entidades possam encontrar naquele que as desestruturou emocionalmente, psiquicamente, que enveredou-as no universo do crime, possam encontrar um novo caminho, um novo exemplo. Então, nós perguntamos antes do trabalho se a gente observa dentro da nossa casa os fenômenos mediúnicos que se operam, principalmente os de corrente mental, porque às vezes estamos num estado tranquilo e naturalmente nos altera por completo o humor. A pessoa que está tranquila, de repente, uma palavra, ela se torna, né, um tanto quanto alterada, ela fica nervosa, ela se desequilibra. São pessoas temperamentais, pessoas que não têm ainda um equilíbrio emocional,
E muitos espíritos ociosos, vingativos, oportunistas, aguardam estes momentos e estimulam eles para desestruturarem o lar. Aí a Rita fez um comentário interessante. Nós devemos ser seletivos em saber quem nós convidamos para a nossa casa, porque cada pessoa traz consigo uma nuvem de testemunhas e muitos desses espíritos podem simplesmente ficar, acomodar-se, gostarem do ambiente, mas principalmente nós temos que saber quem nós convidamos para o nosso pensamento, para a nossa casa mental. Programas que a gente assiste que não nos elevam, reflexões que nós fazemos que são materialistas, sensualistas, imediatistas, que apenas buscam fenômenos físicos e que não trazem benefícios espirituais para aqueles que estão promovendo através da sua própria escolha. Nós pegamos o livro Jesus no Lar, e há um ensinamento muito grande que o espírito Neo Lúcio cita quando, na primeira reunião na casa de Simão Pedro, aonde Jesus havia agrupado os 12 e observou que a conversação se tornou sem proveito. Neste momento, ele chamou os 12 a si e começou a contar histórias que formaram 50 capítulos do livro. Justamente para quê? Para que a conversação tivesse um foco, um objetivo, e que depois da conversação houvesse uma reflexão sobre aqueles temas que ali foram, né, discutidos e conversados. Atualmente, nós vivemos num mundo de muita informação, de muita agitação, de muitas questões partidárias, pessoais, e tudo isso tende a nos levar a um pensamento superficial, como se o homem tomasse o lugar de Deus nas decisões e nas escolhas para a própria ou para o próprio equilíbrio do planeta. Nós temos a nossa parte coerente de trabalho, mas a nossa reflexão profunda que Deus comanda tudo. Então, não se perturbando com essas informações e resguardando a casa mental, nós começamos a abrir campo à percepção mediúnica que acontece em nossa casa. Há espíritos, primeira pergunta e primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, em todos os lugares, em todas as instituições, em todos os cômodos, em todas as casas mentais, eles estão conectando e desconectando automaticamente a partir do nosso pensamento e da nossa forma de agir. Na casa de Júlio, ele estava acordado no lar, sentado no leito, limitado pela paralisia, e de repente Américo, em sono do corpo físico, desprende-se e joga-se aos seus pés, implorando proteção daqueles espíritos que o perturbavam na sessão mediúnica. Não incorporavam nele, apenas aproximavam e despertavam a crise histérica, que o abatia e que tornava ele praticamente inútil para uma vida social produtiva. E ele cobrava do pai, porque no passado remoto, né, não tão longínquo, o pai era o líder daquele bando de salteadores. E Américo foi um dos amigos que foram seduzidos pelo pai, na vida passada, a se dedicarem ao crime, a assaltarem aqueles que passavam próximo àquele sítio. Alguns daqueles que foram assaltados se tornaram perseguidores, e a consciência de culpa e a fixação mental, gravem a fixação mental, já que o nosso próximo capítulo vai tentar explicar a fixação mental, nós vamos entrar nele ainda hoje. Essa fixação mental, que é um sentimento de culpa, falo não conseguir sair desse estado. Ele atrai esses espíritos vibracionalmente, porque tem afinidade a nível inferior com eles, é cobrado e entra em crise histérica.
Uma vez fora do corpo físico e mais propício ao ataque dos espíritos, ele procura o líder, o pai, que está doente ali no quarto ao lado, acordado. O pai que havia se dedicado agora às reflexões da reencarnação, sente a presença do filho em espírito, mas não consegue identificar que é a presença de Américo. Ele sente uma angústia e ora a Deus dizendo: "Ô Senhor, como é difícil a vida, né? Quando você está doente, quando você está cansado, com a pobreza, com a proximidade da morte." E aquela angústia vai tomando ele a tal ponto que ele começa a chorar copiosamente. E naquele estado de angústia que ele entra, perdão, naquele estado de angústia que ele entra, desperta o espírito de Laura, que também estava dormindo naquela casa, num outro espaço, e ela tão logo sai do corpo físico, percebendo em espírito a angústia do pai, adentra-se aquele quarto e envolve Américo com um abraço, retira o irmão doente, afasta ele para o seu dormitório, para que o pai tivesse um pouco de pausa, de reflexão. E nós paramos justamente nesse ponto, quando Aulus diz: quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Na maioria das ocasiões, seguem um impulso que lhes é próprio. Faça uma pesquisa do seu campo íntimo, daquilo que você é na sua intimidade, do seu estado moral. Que moral é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Então, seu estado moral, o que que é? Esse é o seu impulso. É para esse lugar que nós buscamos a partir do momento que estamos fora do corpo físico. Não nos preocupamos com as questões sociais, buscamos a satisfação do eu íntimo. Então, aquilo que eu sou e que escondo de todo mundo, que ninguém conhece a intimidade, é meu impulso natural que vem sendo trabalhado com novas escolhas, com novas reflexões, com novos pensamentos, com novos condicionamentos de trabalho. Às vezes a gente precisa se obrigar a um trabalho para que aos poucos esse trabalho se torne naturalmente agradável. Vamos ver isso também no capítulo da fixação mental, da questão do tempo, para que a gente possa mudar esse impulso. Quando você vê uma situação, primeiro você pensa no bem ou você pensa no mal? Quando você vê uma pessoa saindo de uma casa, primeiro você pensa numa visita ou você pensa em algo realmente que não deveria ser colocado? São questões que demonstram o nosso mundo íntimo. E às vezes a gente busca sempre a satisfação desse estado primitivo nas escolhas que fazemos, seja nas obras que lemos, e não queremos e não buscamos numa atitude de pura defesa, algo que nos modifique o impulso natural. E aí começa uma reflexão nova. Na maioria das ocasiões, seguem um impulso que lhe é próprio. Aqueles que são egoístas se reúnem no mundo espiritual. Aqueles que são sensualistas adentram as instituições do sexo desregrado, que o mundo espiritual está repleto. Aqueles que têm tendência ao suicídio são vampirizados por espíritos que estão implantando essa ideia na sua mente. Aqueles que já buscam um mundo melhor, que refletem e que se protegem com a oração antes do desdobramento natural do sono. Lembra de André Luiz, que estava lá no mundo espiritual inferior e a oração lhe coloca em condições de habitar um mundo espiritual melhor. Então, a oração é a nossa maior defesa, nosso maior pedido à espiritualidade. Eu não tenho ainda um impulso natural tão
depurado, mas eu já tenho a aspiração de buscar algo maior. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira e na seara do amor. E quem se emaranha no mal costuma prolongar no sono físico os pesadelos que se enreda. Então, o que acontece com Américo? Ele ia na casa espírita para buscar ajuda. Dos 4 filhos de trato difícil, era o único que começava a buscar alguma coisa, que queria a cura daquele traumatismo, daquela perseguição. E quando ele sai do corpo físico, ele vai atrás de alguém que pudesse protegê-lo. É o impulso natural daquela alma. Ao passo que Laura, a filha que veio, que encarnou, que havia sido irmã de Júlio em encarnação passada, que junto da mãe, né, abarcaram, abraçaram aquela luta expiatória que dá nome ao capítulo, ela tinha como impulso natural amparar a família. Então ela sai do corpo físico, o que ela pensa? Ajudar o pai. Ela vai automaticamente ao cômodo que o pai está sendo, né? Quase que agredida espiritualmente pela inconsciência do estado que o filho se encontra e retira o espírito do irmão, conduzindo ao seu leito. Pelo que analisamos, disse Hilário, os fatos mediúnicos no lar são constantes. E Aulus disse, justo, os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular, através da incessante corrente de assimilação. Então, o pensamento de um cônjuge influencia no outro diretamente. Dos pais sobre os filhos, dos filhos sobre os pais, dos obsessores que vivem na nossa casa sobre nós, de nós sobre eles, há uma comutação constante de energias mentais. E como é que eu sei se a minha casa está equilibrada? Pela sensação que ela me causa. Ah, minha casa está em paz, mas que tipo de paz? A paz do mundo, que é a tranquilidade aparente, que é o sossego, que é o descanso quase que indiferente, ou a paz do Cristo, daquele que trabalha intimamente, que ora, que vibra, que estuda, que produz. Aí a gente começa a se preocupar com a realidade espiritual, porque o mundo espiritual é o mundo real. Nós estamos no mundo das provações. Somos aqueles alunos que adentraram a escola para provar que já não precisam mais ficar presos aos níveis inferiores de ensino. Mas tão logo terminemos as nossas provas, seremos conduzidos a outras escolas maiores, seja do pensamento, seja do entendimento, do campo emocional, mas é necessário comprovar, através de nossas palavras, pensamentos e ações, a própria fé que professamos. A influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior que se imagina. Olha o que Aulus está descortinando para nós. Muita vez na existência carnal, os obsessores que nos espezinham estão conosco, respirando, reencarnados no mesmo ambiente. Então, no nosso planejamento familiar, nós vamos ter espíritos afins, espíritos indiferentes ao nosso sentimento, obsessores, criaturas que nós prejudicamos e que nos cobravam isso no campo espiritual. Lembra do estrangulador, né, da Toscana, que vem sendo preparado para reencarnar no colo da obsidiada. Ela vai tratar aquela criança, olha que bênção que é o esquecimento, né? Beijar a criança, renunciar suas noites de sono, velar pela sua saúde, amamentar no seu seio uma alma
que tentava estrangulá-la, que trabalhava para eliminar a sua vida. Em alguns momentos, ela vai enfrentar um pensamento de distanciamento, de desgosto, mas a fixação mental, a consciência de culpa que vem à tona, a faz buscar pelo amor aquilo que foi prejudicado pela dor. É o caso de Júlio. O líder dos salteadores agora é o pai aflito, que sofre ao ver um filho preso à embriaguez, dois outros entregue às aventuras menos edificantes, um completamente perturbado mentalmente. Todos aqueles que encarnam com limitações mentais, emocionais, psicológicas, de movimento, são criaturas que estão em expiação. Voltamos ao capítulo 5 do Evangelho. São causas anteriores que refletem nessa aflições. Sofrem os filhos, sofrem os pais, sofrem os companheiros, sofrem os irmãos, porque todos estão no mesmo grupo social que geraram aquele desequilíbrio aonde um ou outros tombaram. E aí a gente começa a entender o campo espiritual da família. Por isso, é importante atentar para os fenômenos mediúnicos que ocorrem no lar. Se seguem impulsos naturais, tão logo se desdobram do corpo físico, aqueles que se detestam se agridem e despertam com maior animosidade. Por isso a importância da reflexão positiva, do culto no lar, da leitura, do exemplo, para que essas almas possam, aos poucos, irem se aliviando dessas cargas emocionais tão pesadas. Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam e elevam e que igualmente participam de nossas experiências de cada dia. No caso de Júlio, tanto a esposa, que não tinha ligação direta, mas que abraçou aquela família com renúncia e com certeza com um crescimento espiritual muito grande pelo trabalho, e Laura, que também era ligada a ele por encarnações passadas e que não tinha o trato difícil, a fixação mental, os erros do passado, são os protetores que fazem com que o lar tenha o equilíbrio, que não tende apenas para o mal. O intercâmbio de alma para alma entre pais e filhos, cônjuges e irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições no templo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos, é em razão disso, a bem dizer, obrigatório e constante. Não quer dizer que seja apenas dentro do lar. Ele ainda coloca em instituições de serviço em que nos agrupamos. É aquele companheiro de trabalho complicado, difícil, que exige de nós uma dose de paciência imensa. Quando nós temos um desse por perto, fala assim, não, você é o meu desafio. É você que eu vou realmente dar atenção, reconstruir os sentimentos sem me perverter, sem me diminuir, sem concordar com aquilo que está errado. Sem perceber, consumimos ideias e forças uns dos outros. Cada pensamento é uma movimentação de energia no campo espiritual, que nós absorvemos. Nós compramos ideias. Essas ideias passam a fazer parte da nossa reflexão e que vai automaticamente gerar em nós padrões de saúde e doença. Voltando, contudo, ao caso de Américo, naquela casa, e reconhecendo o comportador da histeria, haverá vantagem na frequência dele no grupo em que os outros médiuns se aperfeiçoam? Olha que pergunta interessante de Hilário. Américo é um doente da matéria.
mas frequenta uma reunião mediúnica. Haverá algum tipo de benefício? Para aquela casa que ele frequenta, sim. Para uma casa hoje em dia que a gente venha trabalhar, não. Por quê? Vamos tentar entender. Naquela época em que a obra foi psicografada, as reuniões mediúnicas eram abertas aos frequentadores da casa. Não havia reuniões apenas de tratamento espiritual. Então, todas as pessoas que passavam por alguma dificuldade, elas iam para a reunião mediúnica, sentavam numa assistência, assistiam os trabalhos e eram beneficiadas com o trabalho de paz. Hoje, as casas espíritas, por orientação da espiritualidade que nos conduz, elas resguardaram as reuniões mediúnicas da presença daqueles que estão doentes e incentivar a criação de reuniões de tratamento espiritual para essas pessoas. Então, se a Américo estivesse hoje a frequentar uma casa espírita, nós orientaríamos ele a frequentar um tratamento de passe, da fluidoterapia, do magnetismo, e uma reunião de evangelho, para que ele vá se curando, se perdoando e alcançando o perdão desses espíritos. Os trabalhos que necessariamente forem, né, ser feito a respeito dele, a própria espiritualidade encaminhará a casa que ele frequenta e que atende a ele. Não é necessária a presença dele no grupo mediúnico. Neste caso, como não havia outras alternativas, Aulus coloca assim, como não, né? É importante a presença dele. Por quê? O progresso é obra de cooperação. Consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura. Olha aqui que ele coloca 4 patamares para a cura: disciplina, estudo, meditação e prece. Não fala em frequência em reunião mediúnica. Não é esse fator que vai dar ele a cura. É o estudo, a meditação, a disciplina e a prece. E isso ele conquista nas reuniões específicas ao seu estado físico. Encaminhar pessoas doentes para o trabalho mediúnico é adoecer o trabalho mediúnico. Principalmente quando não temos médiuns como estes dessa obra, que estão num grau muito mais avançado em comprometimento e trabalho. Então nós não podemos, a pessoa está doente, não, você vai lá na segunda-feira, que nós temos a reunião mediúnica, você vai ser atendido, não. Primeiro nós precisamos receber a pessoa na casa espírita. Qual é a sua doença? Você está fazendo tratamento? Como que está seu tratamento? Está em dia? Os remédios estão sendo utilizados? Aí você vai vir fazer um tratamento de passe, vai recompor as células através do magnetismo, vai vir na reunião de estudos doutrinários, na reunião de estudos evangélicos, porque você precisa de autoconhecer-se, de auto-perdoar-se, para que você alcance o equilíbrio. Já numa época onde esses grupos eram cada vez, né, mais escassos e o que frutificava nos trabalhos mediúnicos, havia-se uma abertura para a recepção de doentes. Então, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura, depois da qual poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Depois da cura. Isso não quer dizer nem que seja essa encarnação. Não existe pressa, principalmente quando esta cura ela está ligada a questões que não estão presas apenas a ele. Ele demanda um estado emocional mais equilibrado e o perdão daqueles que o perseguem. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida da vida a melhor resposta. Então, na falta de um tratamento como nós temos hoje, aquela reunião é uma bênção para que ele frequente. Ali ele consegue a disciplina de toda semana estar presente, ele tem momentos de reflexão e estudo que são feitos antes do trabalho,
Ele, querendo ou não, recebe o passe, que é o tratamento magnético e o atendimento, e aos poucos ele vai amadurecendo para uma vida maior. E assim nós encerramos esse capítulo da luta expiatória. Quantas pessoas que vivem expiações dolorosas já reencarnam com limitações, com deficiências, e isso é a maior comprovação da bondade de Deus, porque nos dá, através da reencarnação, os meios de quitarmos as nossas dívidas com a vida maior. No entanto, às vezes a gente vê e se revolta. Eu tinha um conhecido, à época era colega de trabalho, que quando nasceu seu filho com síndrome de Down, ele levou um baque muito grande, e com certeza é. Ninguém, quando planeja uma gravidez, planeja receber um anjo crucificado. Pensa numa criança saudável, alegre, risonha, que possa brincar, que possa correr, que possa progredir. E a síndrome de Down, hoje, com vários incentivos e tratamentos, alcança um estado assim de admirar. Mas ela é uma das características de espíritos com fixação mental. De espíritos que podem, nem todos são, mas podem ter grandes limitações. E isso faz um diagnóstico que, se meu filho encarna nessa condição, eu, como pai, como mãe, como irmão, tenho compromisso com ele, porque de alguma forma contribuir para o seu estado de desequilíbrio. Isso é planejamento familiar. E nós vamos entrar nesse novo capítulo, nesse entendimento todo. Capítulo 25, reta final do nosso estudo nesta obra, né? Em torno da fixação mental. Quando se fala em fixação, a gente pensa em algo que está preso. Vamos fixar um quadro na parede. Então, a gente vai, né, colocar o quadro de uma forma que ele vai ficar parafusado, pregado, colado, ele vai ficar preso àquela parede. Toda vez que eu olhar para aquela parede, eu vou ver o quadro. Ele está contido. Ele não consegue sair daquela dimensão. E isso serve para a nossa mente. A nossa mente, ela é um co-criador do universo. Porque se nós imaginarmos que Deus, pensando, filosoficamente dizendo, ele expande o universo, o ser infinitamente pequeno, pensando, gera recursos e forças que estão bem interpretadas no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, e Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano. Ali nós entendemos que quando pensamos, fazemos a ressurreição da energia, livro Mecanismos da Mediunidade, para que se plasmem realidades, para que essas realidades se fundam e possam ter uma vida enquanto estão sendo alimentadas. Vimos isso nessa obra. Quando Jovino, que tinha uma companheira fora do lar, pensava tanto nela que criou mentalmente a sua forma, pensamento, a agir magneticamente dentro do lar. Então, o pensamento é algo sublime. É a maior força do universo. Nós estamos engatinhando no pensamento. Estamos começando a entender como é importante dominarmos e não sermos dominados por ele. Porque aquele que é dominado pelo seu pensamento está sendo conduzido, pergunta 459 do Livro dos Espíritos, se eles influenciam nossos pensamentos e atos. Eles nos conduzem, porque eu sou completamente dominado. Mas quando eu domino o campo do pensamento, eu determino para que lado eu quero que ele vá. Por mais que as impressões que venham me incentive a pensar de uma forma, eu não reajo daquela forma
e ajo de uma forma consciente. Todos aqueles que conseguem fazer isso estão a caminho do domínio mental. E o domínio mental é, querendo ou não, um dos aspectos que nos levarão a um desenvolvimento maior, principalmente dos dons anímicos, que nós vamos estudar na próxima obra. A fixação mental faz com que a nossa mente pare de agir. É como se ela parasse no tempo. Ela está presa como quadro na parede. A vida está acontecendo, mas ela está num ciclo onde ela não consegue se libertar daqueles limites traçados e por ela se sentir de alguma forma presa aos limites que ela própria construiu. Vamos ver o que os espíritos nos dizem sobre isso. No caminho de volta, diz André Luiz, procuramos, Hilário e eu, movimentar a conversação no sentido de recolher da palavra de nosso orientador alguma lição a respeito da fixação mental. Estão voltando da casa de Américo e olha a preocupação dos espíritos. Era um momento que estão caminhando, volitando, se conduzindo a uma nova casa, e eles, para aproveitar este tempo, buscaram incentivar o orientador a falar sobre a fixação mental. Tão importante a fala que se tornou um capítulo do livro. Muita vez, anotar o fenômeno, buscando estudá-lo. Entretanto, para colaborar com um amigo mais novo do que eu nos serviços da espiritualidade, aderi ao assunto animando com melhor interesse. André Luiz, que já havia estudado a fixação mental em outras obras, estimula a conversação para que Hilário, que era mais novo que ele nos ensinamentos espirituais, pudesse também encontrar um equilíbrio das suas dúvidas. Meu colega, sem disfarçar o espanto que lhe assomara a alma, desde a manifestação do estrangulador da Toscana, falou, preocupado. Sinceramente, por mais que me esforce, grande é a minha dificuldade para penetrar os enigmas da cristalização do espírito em torno de certas situações e sentimentos. Vamos voltar um pouquinho. O caso do estrangulador da Toscana, aquela alma estava 1000 anos presa a uma realidade, a um fato, a uma experiência de vida. Tanto que ele falava um dialeto já morto. E a médium repetia aquele dialeto porque tinha ele no inconsciente da casa mental. Havia convivido com ele na Toscana há mais de 1000 anos atrás. E havia incentivado ele ao crime, como Júlio fez com os próprios filhos de agora. No entanto, aquele espírito endividado não teve o benefício da reencarnação. E durante 1000 anos a perseguiu. Sabe-se lá se essa alma, feminina reencarnou ou se padeceu no mundo espiritual 1000 anos de obsessão. Realmente, para nós, isso é algo inconcebível. Não é uma obsessão de uma semana, de um mês, de 100 anos. São 1000 anos de perseguição. Então, Hilário falou, eu não consigo entender como é que uma alma se cristaliza e consegue parar no tempo e no espaço durante 1000 anos. Imaginemos que a gente trouxesse, alguém que conviveu na Terra há 1000 anos atrás e instalasse ele na sociedade de hoje, com todos os aparatos de conforto e tecnologia. Ele vai fazer igual o André Luiz, Chegou no nosso lar e perguntou em que região do universo ele estava, em que planeta é esse? Porque não admitia a vida após a morte, como é que poderia ter algo tão esplendoroso numa dimensão tão próxima da vida?
Então, para Hilário, isso era complicado de entender, como para nós também é. Como pode a mente, continuava perguntando a ele, deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas, como se o tempo para elas não caminhasse, porque para aquele obsessor, ele só conseguia enxergar um quadro social de 1000 anos passado, da mulher que o obrigou a cair no crime, do sofrimento que ele passou, e agora ela teria que pagar a qualquer preço. Ele não se deu conta que daquele momento daquela vida até a realidade de hoje, havia se passado 1000 anos. Então, como é que essa alma está presa no espaço e no tempo? Seria um bom desafio para Einstein, né? Que criou para nós a teoria da relatividade do espaço-tempo. Tomemos, por exemplo, o drama do nosso infortunado companheiro. Há séculos imobilizado nas ideias de vingança. Estará nessa posição lamentável por tantos anos sem ter reencarnado? Aí a gente volta na questão também do planejamento reencarnatório. Ele está tão preso naquela vinculação, será que não reencarnou? Quando nós pegamos o livro Nosso Lar, há uma passagem lá na frente, quando André Luiz já está trabalhando nas câmaras de retificação, e eles vão recolher espíritos que estavam chegando do umbral. Entre esses espíritos chega uma senhora que havia sido senhora, né, de escravos, e ela chega com aquela arrogância, com aquela prepotência, e aquela alma havia ficado mais de 100 anos nas regiões umbralinas sem se dar conta do tempo. André Luiz ficou 8 anos no umbral sem se dar conta do tempo. Então, como é que funciona isso? Será que o tempo existe apenas para nós? Fora do tempo está a imortalidade? Nós não podemos falar eternidade, porque eterno é atributo do Criador. Vamos tentar entender o que Aulus tem a nos dizer. Aulus ouviu com atenção e ponderou. É imprescindível compreender que depois da morte do corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivamos na experiência carnal. Primeiro ponto, a morte continua aquilo que começou na vida. Então, se eu sou uma criatura preguiçosa na vida, não é a morte que vai me fazer diferente. Essa senhora do livro Nosso Lar, por exemplo, ela tinha a visão que os escravos eram seres inferiores, colocados na sociedade para servir como animais sem alma. Ela tinha isso como orientação de vida e se beneficiou com isso, através da autoridade, através da imposição, da violência. E mesmo a morte não fez dela uma pessoa diferente. Ficou 100 e tantos anos nas regiões umbralinas e chegou ao nosso lar da mesma forma. Ia para as camas de retificação para retificar ideias. André Luiz não foi para as camas de retificação porque mudou antes. Lá no umbral, ele aderiu à ideia do todo criador. Porque seus maiores sofrimentos se deram a partir do momento que ele não acreditava na vida após a morte. Então, ele não admitia que existia vida, ele se sentia vivo dentro da morte e morto dentro da vida. Então, tudo vai ser uma sequência. O médico materialista que desencarna continua pensando e querendo atuar como médico. O ser sensualista que desencarna dá sequência às suas experiências infelizes. As pessoas de boa vontade que trabalham desencarnam deixando o corpo continuando. Conta-se que Madre Teresa, já no final da vida, muito doente, deitou-se para descansar e levantou e continuou sua obra. Mas o corpo havia morrido. Sequer deu conta da morte. Seguiu o seu impulso natural, que era a obra.
Então a morte vai ser uma sequência da vida, começa a nos explicar Aulos. E não podemos esquecer que a lei traça princípios universais que não podemos trair, subordinados à evolução, como avançar sem lhe acatarmos a ordem de harmonia e progresso. A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Então, olha o que Aulo está falando. A ideia fixa pode operar indefinida estagnação da vida mental no tempo. Então, se eu fixei a minha ideia num crime que sofri ou que cometi na Idade Média, eu vou ficar em espírito preso a essa realidade. Como se o tempo parasse naquele momento. Como se aquela experiência nunca acabasse. Nos conta o livro Memórias de um Suicida que o trauma do suicídio é tão grande, o arrependimento que bate àqueles que operam o autocídio é tão grande, que gera uma fixação mental. Essa fixação faz com que eles fiquem revendo este momento do crime durante longos anos, até que possam entender todo esse processo novo de vida que se opera. Então, aqueles que se atiraram aos trilhos do trem, veem a todos os instantes, né, a máquina vindo e destroçando o seu corpo físico, e sentindo novamente as dores, e volta aquela cena, um sofrimento muito grande. Aquele que matou alguém carrega consigo a consciência de culpa daquela morte, fica preso àquela realidade, até que o auto-perdão e o perdão daqueles a quem ele cometeu o possa libertar. Por isso que o capítulo 13 do Evangelho nos ensina que o perdão é a virtude que liberta. Quando eu perdoo, eu não estou beneficiando o outro que errou, estou beneficiando a mim mesmo, porque eu estou me libertando daquele mal e não me prendendo, fixando a ele a tal ponto que eu não consigo mais sair daquele espaço-tempo da agressão. Isso é muito profundo que Aulos está colocando para nós. Mas ele continua explicando. Simbolizemos o estágio da alma na Terra. Através da reencarnação, como sendo valiosa linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo, batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo, a mais alta vitória. Então, ele até define a reencarnação como deveria, né, como teoricamente, a nível espiritual, deveria ser olhada. A mente é o soldado em luta, ganhando denodadamente o combate em que se empenhou, tão logo seja conduzida às aflições da morte, sobe verticalmente para a vanguarda na direção da esfera superior. Então ele faz um plano cartesiano da vida. Vamos pensar que a mente venceu a si mesma, mudou seus impulsos, está saindo da vida melhor do que quando entrou, mais humilde, mais amiga, mais compreensiva, mais solidária, com sentimento de empatia, de compreensão, distante das brigas, distante das confusões, perdoando incondicionalmente toda vez que alguém lhe pisou ao calo, porque o perdão é a melhor oportunidade que eu tenho de destruir meu orgulho. Então, ela ascende ao mundo superior. Essa mente cresceu. Vamos tentar desenhar esse plano cartesiano que ele fala. Entretanto, se fracassa e semelhante perda é quase sempre a resultante da incúria ou da rebeldia, volta horizontalmente nos acertos da morte para a retaguarda onde se confunde com os desajustados de toda espécie para indeterminado período de tratamento. Então, em vez dela se libertar, ela permanece no terra a terra.
Aonde estão aqueles que erraram com ela e que ela, não se libertando deles, se emaranhou ao seu convívio. Então, ela não consegue soerguer-se. Ela vive nos planos inferiores, por tempo indeterminado. Quanto tempo ficaremos no umbral? Ficaremos nele? Tudo depende de como estamos aproveitando as oportunidades que a vida nos concede. Será que tenho trabalhado o meu mundo íntimo? Será que tenho me tornado uma pessoa melhor? Tenho refletido nas verdades espirituais? Porque esse plano cartesiano está ligado a cada um de nós. E todos nós, querendo ou não, não desejando isso para ninguém, mas é uma realidade, aproximamos da desencarnação. A cada dia, a cada momento. Quantas dessas almas que partiram no meio dessa, né, confusão toda a nível mundial da pandemia, não pensaram nessa possibilidade? E agora, como espíritos, estão perturbados em entender o que aconteceu. Como que horas antes eu estava bem, dias atrás eu estava com a minha família, no convívio tranquilo, e agora estou em dificuldade. E aí? Tarcísio, Oi, Kátia. deixa eu te fazer uma pergunta. A Uhum. gente sempre está aqui mesmo para evoluir e a gente tem alguma dívida a resgatar. Certo. Quando a gente tenta melhorar, né? Porque, igual você falou, mentalmente, às vezes até perdoar alguma coisa que nos aconteceu, e quando é só do nosso lado, porque Essa aí, a Kátia. gente vem resgatar uma, Uhum. né? Mas para resgatar, tem que haver essa paz. Esse, Todo resgate, hum, para ele ser completo, ele tem que ser 100% de aproveitamento. E 100% é 50% de um lado e 50% do outro. Então eu venho e eu procuro resgatar, eu procuro ajudar, eu procuro não contribuir para o mal, eu faço tudo que está ao meu alcance, então eu me liberto. Ah, mas e o outro lado? Aí depende dele. Eu não consigo entrar na intimidade da outra pessoa e fazê-la compreender da forma que eu estou vendo. Então, a nossa parte é que é nos cobrado pela nossa consciência, onde estão escritas as leis divinas. Ah, mas e o outro lado não compreendeu? Paciência, ele vai compreender hoje, amanhã, em outra oportunidade, mas talvez já não ligado a nós. Porque a gente se libertou pelo bem que se fez. Naturalmente, se houver outra oportunidade, o nosso coração já muito mais desenvolvido, muito mais maduro, aceitará a companhia novamente para o crescimento. O importante é a gente não sintonizar com o mal. A gente não admitir que as pessoas que erram são pessoas que não têm compromisso conosco. Ah, fulano falou isso comigo. Eu não admito isso, não se falou comigo, de que os nossos inimigos, eles nos veem e nos falam a verdade. Os amigos nem sempre. O amigo fala, não, você é uma pessoa muito boa, você é uma pessoa muito educada. O inimigo fala, não, você não vale nada, você não presta. E às vezes ele está falando a verdade. Então, o inimigo nos proporciona ferramentas para a gente crescer. E o Evangelho nos convida a amar ao próximo. Antes do amor aos inimigos, vem o amor ao próximo. E próximo é aquele que está mais perto, seja ele amigo ou inimigo, irmão ou companheiro, colega de trabalho. Ele fala assim: amai-vos, não fala conquistai o amor dele. Às vezes a gente quer que as pessoas nos amem, mas não quer amar. E aí, quando a gente tem esse entendimento da vida, a gente começa a se libertar dos sofredores, daqueles que querem nos dificultar a caminhada. Ah, mas eu tinha ligação com eles, mas eu fiz aquilo que estava ao meu alcance e muito mais. É a questão 462 do Livro dos Espíritos. Fazer o bem no limite das nossas forças. E qual que é esse limite? É aquele um pouco mais que eu posso fazer. Se eu não posso aproximar, se eu não posso chegar perto, eu oro. Oro em benefício. Peça a Deus que proteja, que ampare, para que ele eu, possa também refletir. eu amo de longe também, né?
O Sim, amor não precisa ser só a convivência, né? havia um senhor uma vez, e eu aprendi isso com a Sueli de Juiz de Fora. A Sueli já até desencarnou. Era uma militante espírita, ela tinha uma paixão muito grande por um senhor de idade, ela tinha um carinho com ele como se ele fosse pai. E certa vez ele ia mudar, porque ele estava sozinho em Juiz de Fora, a família era da Bahia, e ela chegou para ele e falou assim, mas por que que o senhor vai embora, vai me deixar? O senhor é a única referência que eu tenho de pai, a gente não é parente nem nada, mas tem tanta ligação. E ele disse a ela assim, minha filha, as pessoas que se amam não precisam estar próximas, porque elas já se amam. As pessoas que precisam estar próximas são aquelas que precisam aprender a amar. Então, às vezes, a gente não pode nem estar muito próximo, mas mentalmente a gente pode alcançá-los. Com sentimento, com oração, com desejo no bem, porque espiritualmente nós vamos deslocar e quando o nosso impulso natural for a reconciliação, nós vamos nos encontrar em espírito. E esses trabalhos da espiritualidade pode desdobrar para quebrar resistências. Eu me lembro de um caso, vamos preservar os nomes, que são pessoas conhecidas, mas de pessoas que se odiavam. Eram parentes próximos, viviam dentro, né, de um ciclo familiar, mas tinham um certo rancor de um com o outro, de forma a passar na mesma calçada e não se olharem. Aí um deles começou a fazer essa terapia da prece do amor à distância. E pedindo a Deus, e fazendo a parte dele, e orando, e desejando bem, e falando bem com as pessoas daquela pessoa. Não, às vezes ele não me compreende, mas eu gosto muito dele. De repente acontece um milagre que ninguém sabe, né, da onde que vem. Aquela pessoa que era mais rancorosa abriu seu coração num dia de Natal. Chegou na casa, né, do parente próximo, falou: olha, a gente é tão próximo e está tão distante, eu queria botar um ponto final nisso, e pronto. Receberam ele com braços abertos, almoçaram junto aquele Natal, e foi uma coisa assim, realmente de emocionar. E 7 dias depois ele veio desencarnar no acidente. Então a gente vê assim como foi importante aquele trabalho de longo período que foi feito para que aquele espírito rancoroso fosse aos poucos, né, quebrando aquele rancor, aquela resistência, viesse a se socializar novamente com os familiares e desencarnou sim, mas levando um pensamento positivo e uma conquista muito grande de não carregar consigo mágoas que são desnecessárias. Isso é importante para não gerar em nós fixações mentais. Nós vamos parar nesse ponto. Esse capítulo é de uma profundidade muito grande. Quem tiver a oportunidade de ler durante a semana, faça a leitura, para que a gente possa voltar a esse ponto e tentar entender como é que uma mágoa pode fazer o tempo parar e quanto a satisfação e o amor fazem com que o tempo caminhe de uma forma muito mais rápida. É igual quando a gente tem um dia, né, que você está fazendo uma viagem que você gosta muito, ou que está na presença de uma pessoa que você gosta muito. Aquele tempo é tão rápido que você fala assim, eu não vi nem um dia passar. Ao passo que tem dias que são penosos, que parece que você carrega os problemas do mundo nas costas, que a hora não passa, porque a nossa mente está fixada no negativismo que está à nossa volta. Vamos agradecer a Deus neste momento, nessa hora de reflexão, neste momento em que o nosso planeta ainda vive, que a nossa cidade também passa por momentos sim, de tristeza, de muitas mortes, de muita doença, que estes nossos irmãos que estão partindo possam compreender a excelsitude deste momento. Deixar o corpo físico é algo natural que todos faremos. Mas desencarnar e caminhar lúcidos pela espiritualidade já é algo mais difícil que nem sempre nos preparamos durante a vida da matéria, a vida das ilusões, das paixões.
Permita, Senhor Jesus, que neste momento possamos doar um pouco de amor a estes nossos irmãos, conhecidos, desconhecidos, companheiros, amigos, irmãos em humanidade, e a todos aqueles que têm compromisso, Senhor, sejam eles com a administração do nosso país, com a administração da saúde, dos recursos, que todos possam receber da espiritualidade nesse instante a inspiração necessária para trazer os recursos, para distribuir os recursos e alcançarmos com êxito um bem-estar social maior, para que, quem sabe, daqui a um tempo, Senhor, possamos novamente nos reunirmos fisicamente. Agora, o mais importante, nós te agradecemos. Obrigado por estas ferramentas que surgiram, que não deixaram esfriar o nosso trabalho de divulgação e aprendizagem da doutrina espírita. Abençoe o nosso grupo de estudo, Senhor, e a todas as pessoas que mesmo depois assistem e vêm amadurecendo com isso, que vêm nos mandando mensagem a respeito disso. Nós te agradecemos profundamente. Ampare-nos nessa caminhada. Mantenha-nos lúcidos e despertos diante do pesadelo dos vícios. Muito obrigado, Senhor. Proteja a nossa semana. Dai-nos trabalho espiritual, saúde e paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, muito boa noite. Semana que vem estaremos aí unidos.